Conversaremos brevemente sobre as funções vetoriais, como mostra-se na imagem uma trajetória que tem alguns vetores, alguma informação com a integração de vetores, derivações de vetores, a escrita vetorial com suas componentes espaciais x, y, z, e para isso vale a pena recapitular a informação de vetor, expresso como os segmentos de reta orientado. Mas o que significa? Vamos imaginar que tem-se inicialmente uma formiga e essa formiga deseja chegar até essa posição. Fazendo um percurso, essa trajetória se desloca, as formigas não fazem isso em linha reta, e após chegar, conseguiríamos ver todo o seu trajeto percorrido. A distância percorrida é um caminho que não necessariamente é a linha reta, a sua trajetória. Para expressar sua posição final respeito da inicial, nessa imagem bidimensional, podemos imaginar que essa daqui é sua posição da origem do movimento. E, portanto, ao longo do eixo horizontal, denota-se a sua posição expressa em metros, e no eixo perpendicular ao eixo x, seria o eixo y, sua posição perpendicular também em metros. Nesse caso, tem-se que a sua posição em x resultou ser 15 metros e finalizou em 7 metros no eixo y. Como expressar, é a pergunta essencial, a sua posição final a respeito da inicial, sabendo que agora está no par coordenado ou nas coordenadas 15 em x e 7 em y? Para responder essa pergunta, poderia usar-se também alguma representação de dizer essa formiga está aqui, tinha partido de lá. Portanto, esse segmento de reta orientado representaria sua posição final, em outras palavras, seu deslocamento. E o deslocamento é uma grandeza física vetorial que tem módulo e orientação. E nesse caso, expressa sua orientação em relação ao eixo x através do ângulo θ, quantificando essa diferença de orientação respeito ao eixo horizontal e denotando o vetor deslocamento. O vetor deslocamento poderia ser chamado de A. E sua grafia tem que ser bem diferente a qualquer elemento, qualquer letra ou simplesmente qualquer número. Expressa-se mediante a letra A, com a parte superior com uma seta ou uma flecha, para dizer que é uma grandeza vetorial que tem módulo e, portanto, também tem orientação. Essa formiga não deslocou-se em qualquer direção à toa, tem uma direção específica, como se mostra na imagem. E essa daqui, com base nessa representação pictórica, é a essência dos vetores. Dos vetores que se poderiam aplicar para expressar a posição de uma joaninha. Por exemplo, no caso tridimensional, sua posição teria componente em x, em y e perpendicular para cima no eixo z, 3 componentes espaciais. Mas para que servem os vetores, além de simplesmente expressar as posições de insetos? A resposta é, para imagens, tem uma aplicação muito direta. Quem deseja fazer uma imagem de pixels e faça a sua magnificação, as características tornam-se horrorosas. Quem faz a imagem vetorial, considerando a curvatura de cada uma das letras, quando faz a sua magnificação, a letra continua com seu mesmo formato bastante nítido. É como se fazem nos cartazes de publicidade. Quando estica-se ou amplia-se ou magnifica-se a imagem, as características se consegue ler com completa nitidez. Encontra-se um mapa de pixels, que simplesmente se vê a imagem pixelada se for magnificada digitalmente. A essência de ter um vetor com 3 coordenadas espaciais, x, y, z, seria o fundamento para fornecer um vetor, que nesse caso seria uma função que depende de algum parâmetro. Uma função que tem 3 componentes espaciais e suas respectivas componentes não são constantes. Poderão expressar-se uma componente ao longo do eixo x como sendo uma função f que o x no subíndice representa a componente da função f maiúscula ao longo do eixo x, terá componente ao longo do eixo y e, para fazer uma análise inicial tridimensional, há uma componente ao longo do eixo z. As 3 componentes espaciais dependem do parâmetro t. E dessa função tridimensional, poderíamos dizer que ficarão as suas componentes alinhadas ao longo dos vetores unitários cartesianos, que em vez de chamá-los I, J, K, serão chamados com seus respectivos eixos. X circunflexo, um vetor unitário que assinala como o dedo indicador ao longo do eixo X,
ao longo do eixo Y, nesse caso é Y circunflexo, e ao longo do eixo Z perpendicular às duas anteriores, Z circunflexo. Um vetor perpendicular aos dois anteriores, mas os três são unitários, ou seja, seu módulo equivale a uma unidade. E dessa forma, para não haver confusões com a escrita de vetores, porque às vezes se faz as componentes usando parênteses, mas como tem o próprio parâmetro expresso de uma função através de parênteses, por notação do cálculo, emprega-se o uso, ou se faz uso desses símbolos. Parece como se fossem maior e menor que, para denotar as componentes espaciais ou as três componentes perpendiculares entre si, a função cuja componente em x é fx, f minúscula, f de y e fz ao longo do eixo z. Dessa maneira, não haverá confusões com vetores propriamente trabalhados na física ou vistos em geometria analítica. Em cálculo, prefere-se esse símbolo para denotar a função vetorial. Mas uma função vetorial poderia ser simplesmente denotar um ponto no espaço, com as suas três coordenadas espaciais, sabendo que esse ponto não estará fixo e se o parâmetro t pudesse estar associado com o tempo, haverá um raio vetor posição que mudará sua orientação em função do tempo, caracterizando a posição desse ponto ao longo desse caminho, dessa trajetória, que aqui tem um ciclo e, portanto, poderá continuar. Mas qual será essa função? Se conhecem-se as três componentes espaciais da posição do respectivo ponto, poderá denotar-se que a função que denotaria sua posição em relação ao tempo tem componente em x, componente em y e componente em z, e cada uma das três mudaria a respeito do parâmetro t, que poderia ser associado ao tempo. Por exemplo, imaginemos que tem-se uma hélice. Do jeito mais simples, uma hélice tridimensional expressa através da coordenada em x, y, z, uma coordenada associada com cosseno, seno e um quarto de t. Visualmente deveria expressar-se dessa forma a função vetorial do ponto que descreve uma hélice. Mas uma hélice seria como essa, parece uma mola de um caminhão ou de um carro, mas tem um espaçamento entre espiras. Se pudéssemos ver em função do parâmetro t, o ponto mudando em função desse parâmetro à medida que aumenta, a sua posição vertical aumenta proporcionalmente, mas tem um comportamento oscilatório. Vai e vem ao longo do eixo x, associado com cosseno, vai e vem ao longo do eixo y, associado com seno. E dada a diferença de fase de π meios entre cosseno e seno, tem-se esse comportamento circular ao longo do eixo ao longo do eixo x e y. Mas poderia ser outra função, um toroide. Nesse caso, o toroide tem uma principal característica, é que parece a hélice em relação ao eixo x ter cosseno e seno, só que sua amplitude muda em relação ao tempo, aumentando de 4 para 5 ou diminuindo de 4 para 3. Entre 3 e 5 oscilaria sua amplitude, descrevendo círculos, mas que no eixo z oscila de cima para baixo, e dessa forma teríamos o toroide. O toroide que se aplica na física para descrever campos magnéticos confinados em solenoides circulares, como este de cá, que nesse caso específico se chama toroide, como se usa, por exemplo, em equipamentos eletrônicos. Mas um toroide visto com um campo magnético, através de uma espira toroidal, percorre uma determinada intensidade de corrente elétrica. Quando for ativada a corrente elétrica, a limalha de ferro alinha-se, dando registro ao campo magnético na região interna, como se observa agora nessa imagem. Mas o toroide também poderia ser representado parametricamente, mediante algum software na internet. Nesse caso foi usado Desmos para denotar essas espirais, um círculo oscilatório, sobe, desce, aumenta e diminui de altura no eixo Z, atravessando o plano, que é o plano X e Y. Visto de cima, parece como se fosse uma mola elástica arredondada ou curvada, uma hélice curvada, mas essa é a principal característica que tem o próprio toroide.
que aumenta e diminui de raio e sobe e desce em torno desse plano para reproduzir esse comportamento tão bonito de uma bobina toroidal. Por exemplo, outra função vetorial seria o nó de trevo. Nó de trevo, esse de cá ou esse de cá. Como você consegue criar um nó de trevo tridimensionalmente, sabendo que tem esse loop aqui e não se superpõe com esse outro e passa por cima e depois por baixo? A função parece muito difícil, mas continua com cosseno e seno, cuja amplitude aumenta de 2 para 3, diminui para 1 ao longo do plano x e y, e perpendicular ao plano sobe e desce com essa mesma frequência angular. Visto mediante o vídeo, mediante o software, observa-se que parece uma montanha russa. Sobe e desce, o percurso aumenta na altura, volta e desce passando por esse nó. E ao final tem-se o nó de trevo. Na vista superior se consegue observar com mais nitidez.